Professora Jéssica, bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Só lembrando que quando começar a aula ali, que eu começar a mostrar para vocês os PowerPoints, eu não consigo ler o chat. Então, vocês têm que abrir o microfone e conversar comigo, tá? Professora Jéssica, eu estou por aqui precisando de qualquer coisa, pode me chamar, tá? Boa aula. Obrigada. Professora, eu não sei se é o meu computador, mas eu acho que o microfone da senhora não tá pegando direito. Tá um pouco baixo, Jéssica. O som. Melhorou agora? Sim. Melhorou. Tá. Quando ficar baixo, vocês vão me avisando que eu tenho que arrumar daí aqui uma configuração nele, tá? Que daí eu vou arrumar. Tá. Deixa eu apresentar a tela inteira. Estão vendo a minha tela? Sim. Então, deixa só eu parar de interromper a minha câmera. Porque vocês senão vocês vão ver só o teto. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom retorno. Obrigada, Bom Marivone. dia. Bom retorno. Então, vamos lá. Vocês lembram do que a gente está falando? Sim. Em frente, prof. Oi? Quem falou Isso comigo é- agora? Em que frente? Frente A. Do- A gente vai fazer meia horinha de frente A. Daí a gente vai fazer 15 minutinhos da frente B e 15 da C. E daí eu pensei em fazer mesmo como um teste hoje. E daí se a gente vê que fica ruim, aí depois a gente pode tentar fazer um dia só de A, um dia só de B, tá? Gente, minha caneta sumiu. Vocês estão conseguindo ver certinho? Sim. Tá. Então, primeira coisa que eu quero conversar com vocês é a respeito da função que ela é injetora. Vocês já ouviram falar essa palavra? Não. Sim, não? Tá. A função, ela vai ser considerada injetora quando ela tem algumas características. E para a gente poder ver essas características é o seguinte, ó. O meu X1 tem que ser diferente do X2. Vocês conseguem ver meu mouse? Sim. Tá. Então, o meu X1 ele é diferente do meu X2. Isso significa que o meu Y1, que daí o F do X1, tem que ser diferente do F do X2, tá? Então, olha só, olha aqui nos gráficos que a gente tem aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, na minha representação de diagrama, o André liga no número 1, a Bianca liga no número 2, o Carlos no número 3, o Daniel no número 4, aí o 5 tá vazio, ó, ninguém ligou no número 5. Por que ninguém ligou no número 5? Pode ser, por exemplo, que o aluno que ocupa essa cadeira faltou, tá? Mas o que a função injetora fala pra gente? Que do conjunto aqui que sai a setinha, eu tenho que usar todo mundo. Confere aqui pra mim se nesse conjunto eu tô usando todo mundo. Não, Tá sobrando alguém? o 7 e o 8. Não, no conjunto A. Tá usando todos? Ah, tá. Não. Todo mundo tá saindo setinha? É isso que a gente vai observar. Tá saindo setinha de todo mundo ali no conjunto A? Sim.
Tá saindo, ótimo. Então, a primeira característica ali de uma função injetora, a gente já conseguiu. Agora, olha no B. No B, tem... Só um pouquinho que chegou alguém. No B... No B, todo mundo chegou com setinha? Não. Tá aqui. O que aconteceu ali no B? Não tá sobrando alguns números ali? O que eu digo com sobrar alguns números é o seguinte, ó. Tá vendo aqui que o 5, o 7 e 8 estão sem setinha? Sim. Sim. Então, isso é o que eu tô falando de estar sobrando. Na função injetora, pode sobrar números aqui, ó, no conjunto B, tá? O que não pode acontecer é sobrar no conjunto A. Então, eu vou sempre olhar o seguinte, para falar que ela é injetora. Eu usei todos os elementos aqui do meu conjunto A? Sim ou não? Usei, né? Sim. Aí, a outra coisa que eu vou olhar. Saiu só uma setinha de cada elemento aqui, de todo mundo? Sim. Então, tá ótimo. Mas qual vai ser a característica principal da função injetora? Eu vou olhar sempre aqui o conjunto B, tá? E nesse conjunto B, eu vou falar o seguinte. Pode sobrar alguns números aqui? Pode. Pode sim. Só que nesses números outros aqui que chegou setinha, vai chegar quantas setinhas? Uma só. É o exemplo que está aqui embaixo, ó. Então, observe a função f de A para B, representado por o diagrama que está aqui embaixo. Primeira coisa que eu vou olhar, sempre o conjunto B, tá? A função injetora, ela é mais uma definição. Ela não tem, assim, uma conta para se fazer, tá? Então, o que eu vou olhar? Como aqui, ó, tá escrito de A para B, eu vou entender que esse é o meu conjunto A, porque tá vendo que a setinha sai do A e vai para o B? É essa a ideia, tá bom? Então, a setinha tem que sair do A e vir aqui para o B. Aí a setinha chegou aqui no B, certo? Aí eu vou olhar. Todos os números que chegou setinha, só chegou uma setinha? Sim. Então, ela é injetora, tá? Daí, agora, a gente vai para o próximo slide. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente ver se elas são injetoras ou não. Então, eu vou dar um zoom aqui na B. Na letra B, vocês falariam que ela é injetora ou não? Vou mudar minha pergunta. O que é injetora? Porque eu expliquei para vocês primeiro em diagrama, mas em gráfico. Como é que eu sei no gráfico que ela é injetora? Essa daí eu acredito que não seja injetora. Essa daqui, ela é injetora. Com quem que eu falei agora? Camila. Camila, tu vai olhar sempre o seguinte. Tá vendo essa reta azul aqui, ó? Essa reta são retas que a gente está fazendo na horizontal, né? Então, eu vou pegar um gráfico e eu vou fazer sempre reta na horizontal, paralela ao eixo de X. E eu vou ver quantas vezes o gráfico cortou essas retas. Quantas vezes ele cortou? Ó, 5. Não, eu acho que eu falei errado, ó. Nessa reta aqui, quantas vezes ele cortou? Uma. Nessa aqui, quantas vezes ele cortou? Uma. Nessa aqui, quantas vezes ele cortou? Uma. E nessa aqui, uma. Nessa daqui, uma. Então, tá vendo que cada reta que eu fiz, ele cortou só uma vez? Como aconteceu isso, eu vou falar que ela é injetora. É assim que do gráfico eu sei que ela é injetora, tá? Ó, olha aqui no C. Eu vou falar que ela é injetora? Não. Chuto que não. Sim. Eu chuto... Porque- Não. É porque o... Elas Não tá terminam. chegando. Porque tá chegando duas setinhas.
Ó, olha aqui no 5, ó. Tá vendo que chegou 2 setinhas? Então não é, 7 também. tá? Porque pode sobrar, não tem problema sobrar. O que que tem problema? É chegar 2 setinhas. Então essa daqui não vai ser, tá? Deu pra entender a diferença nessa aqui? Sim. Tá. Olha essa daqui, ó. Quantas vezes essa reta já cortou? 2. Então ela é o quê? Não é? Não. Não vai ser, porque já cortou 2. Pode a mesma reta cortar 2 vezes? Não. Não, ó. Aqui cortou uma vez, então sim, ela é. Aqui chegou 2 setinhas, não é. E essa aqui já não é. Essa aqui de baixo é só a explicação da de cima, tá? Deu para entender quando ela é injetora? Deu. Sim. É fácil de entender quando ela é injetora, né? É. Tá. Agora tem a sobrejetora, tá? A sobrejetora, eu tenho que olhar também o conjunto aqui do B. E o que que eu vou olhar nesse conjunto do B? Se eu usei todo mundo, mas não tem problema acontecer isso daqui, ó, que é todas as setinhas chegar num número só ou num item só. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o exemplo do livro. E daí no livro, ele dá o exemplo da área do conhecimento do Enem e quais que são as disciplinas, tá? Então ele pode mostrar assim em tabela. Só que para eu falar se é uma função injetora ou sobrejetora, às vezes no diagrama vai ficar um pouquinho mais fácil. Eu gosto mais do diagrama para falar se é injetora ou sobrejetora, porque visualmente fica mais fácil, tá? Então acompanhe aqui comigo. Para ela ser sobrejetora, eu tenho que usar todo mundo aqui no B. Então, olha, observa e me responde. Tem algum elemento do conjunto do B que ficou de fora? Não. Não, eu usei todo mundo, ó. Tem problema esse daqui ter chegado 1, 2, 3, 5 setinhas? Não, não tem problema nenhum, tá? Então, quando tem problema de chegar mais de uma setinha, eu vou dizer que daí ela... acho que eu vou melhorar minha frase. Quando chegar mais de uma setinha, por exemplo, esse caso aqui, eu posso falar que ela é injetora? Não. Não, ela não é injetora, então não é injete. Mas ela é sobrejetora. Por que que ela é sobrejetora? Porque eu usei todo mundo, tá? Então não é obrigado uma função ser injetora e ser sobrejetora. Às vezes é uma, às vezes é a outra e às vezes é as duas, tá? Eu também trouxe alguns exemplos aqui, ó, para a gente fazer. Então, deixa eu aumentar, ó. Então, esse exemplo A aqui, ó. Eu usei todo mundo aqui no B? Sim. Eu usei todo mundo. Tá sobrando algum elemento? Não. Portanto, eu posso falar que ela é Objetora. sobrejetora. É fácil, não é? É só É prestar porque- atenção. Ô, prof. Jéssica, Oi. quando as outras, mais de que uma flechinha pode atingir um grupo, né? Não te entendi, Marivone. Tipo assim, do grupo A e o grupo B, itens do grupo A podem atingir mais de que mais de que um item no grupo B, né? Não, no grupo A, cada elemento aqui só pode sair uma setinha. Isso, mas pode Só que a atingir gente mais está do que uma. olhando só o que está chegando. Então, por exemplo, aqui, ó, no número 1, chegou 2 setinhas. Não tem problema nenhum, Isso, exatamente. tá? Pode chegar 2 setinhas. O que Isso. não pode é, por exemplo, ter aqui, ó, o número 7 sem setinha. Daí eu já vou dizer que ela não é mais sobrejetora, porque a sobrejetora é sobra, e aqui não pode sobrar, Exatamente. tá? É que não pode sobrar. Não Olha pode. aqui a letra B, ó. Tá sobrando alguém? Aí onde que eu vou olhar isso? Eu vou olhar aqui. Uhum. Porque quem que tá sobrando? Tá sobrando são todos esses números aqui abaixo, ó. Tá? Do meu Y. Sim. Então, tem sobrando alguém? Tem sobrando muitos números.
Só que por que que eu vou dizer que essa B aqui, ela é sobrejetora? Por causa dessa condição aqui em cima. Porque aqui eu tô falando que é o meu conjunto A, que é onde eu tenho os meus valores de X, e aqui eu tenho o meu conjunto B, que são os meus valores de Y. E o que que eu tô falando aqui do meu Y? Que conjunto é esse daqui, Amabile? Fala pra mim. Ai, por que eu? Porque eu lembrei do teu nome. Ai, eu fico nervosa, prof, eu não gosto. Tá, mas tu lembra que, mais ou menos? Se tiver errado, tá tudo bem, eu não vou brigar. Reais? Ele é o real. E quando tem aquele mais ali, é o real que é positivo ou é o real que é negativo? É pra ser positivo, né? É, exatamente. Então eu só vou usar os números reais, mas eles têm que ser o quê? Positivo. E os positivos, aqui nesse caso, que é o conjunto B, eu tô falando de quem? Ah, é pra mim de novo? Amabile. Saudade de você. Tá, não entendi o que que era. Ó, aqui a gente falou que são os reais que tem que ser positivo. Isso. E eu falei que o B é onde tá chegando as setinhas. E quem que tem que ser esse no gráfico? Prof, eu sou burra, não pergunta pra mim. Para, eu tô Quem que ficando eu nervosa. circulei, Amabile? O Y. Isso, Amabile, tem que ser o Y. Olha aqui, no Y, eu só tenho os valores de reais que são positivos, que é quem eu tô destacando aqui agora? Sim. Então, eu vou falar que essa função, ela é sobrejetora? Sim. Sim. Ela é sobrejetora. Tu conseguiu entender? Sim. De verdade? Sim. Eu juro que sim, professor. Eu fico nervosa quando me perguntam. A Laura falou que não entendeu. Laura, ó, pensa assim comigo, Laura. Liga teu microfone, tá? Vamos conversar. Laura, quando tá aqui, tá escrito que é o R+, eu tô falando que são os reais e positivos. Aí aqui eu tô falando que é o conjunto do X e que vai chegar no conjunto do Y. Então eu tô falando o quê? Que o Y tem que ser só valor real e positivo. Para ser valor real, por ser valor real, eu acho que por ser é melhor eu falar. Eu posso fazer uma linha aqui que é contínua, tá? Então, a parte do real é só para eu não ter uma função assim, ó, toda de pontinho, tá? Que eu não posso ligar os pontinhos. Tudo bem nessa parte, Laura? Se a Laura não tem microfone, eu preciso de um intérprete Ela ali. falou que sim. Eu sou como o correio da Laura. Ah, então tá ótimo. Intérprete, Amabile, é mais chique hoje. Aí, Laura, daí a gente faz assim, ó. Então, o fato de ser real é só para eu ligar os pontinhos, tudo bem. Só que ele me fala que é o real com positivo, né? Que é esse sinalzinho que eu tenho aqui. Então, significa que eu vou usar o zero e vou para todos os valores positivos do Y. Tá? Então, quem são todos os valores positivos do Y? É infinitamente esses valores aqui, ó. Tá? Não vai ter um limite. Eu não vou falar que vai parar no 100. Por quê? Porque ele não me diz aqui que para no 100. Ele me fala que é infinito, que eu tenho inúmeros números, né? Para poder estar podendo usar. Gente, eu acho que eu não sei mais falar com vocês, que absurdo. Aí, o que que acontece? Como eu posso usar inúmeros, né, valores ali que sejam reais e positivos, a minha função ela tem essa característica de continuidade e o fato de eu não deixar uma bolinha aberta aqui significa que ela continua infinitamente para lá e infinitamente para cá, tá? Então, como ela tem esse desenho que está em vermelho aqui, eu entendo que aqui continua infinitamente e aqui também. Por isso que eu vou dizer que sim, ela é sobrejetora. Por que que olhando o gráfico eu consigo entender que ela é sobrejetora? Por causa dessa condição aqui. Se aqui tivesse escrito que era dos reais para os reais, ó, eu tô deixando de usar esses valores aqui, ó. Quem são esses valores aqui? São os valores negativos, tá? Tá vendo que aqui eu deixei muita gente de fora? Se eu deixar uma pessoinha de fora, um númerozinho de fora, ela já não é sobrejetora. Olha aqui. Olha esse gráfico D aqui, ó.
Tá vendo que aqui tá falando que é de reais em reais? Eu uso do 1 aqui, ó, para quem? Para o menos infinito, não é? E os valores, por exemplo, ali, de 1,0 e 1. Lembra do 1,001? Lembra desse carinha? Então, eu estou usando dele até o mais infinito. Isso é uma pergunta. Eu estou usando? Alguém me responde, por favor? Não, Sim. Não, foi a Mabel que falou assim? Não, prof, Amabile, nunca. Nada. Eu não não tô falei nada. usando, ó. Tá, eu não tô usando, ó, porque esses daqui, ó, é do 1, não, é sempre de baixo para cima. Então, é do menos infinito até o 1, tá? Esses É em isso, eu verde. me confundi, prof, me confundi. Aí, esses em rosa aqui para cima, é esses carinha aqui, ó, que é do 1,0001 até o mais infinito. Eu tô usando esses carinha aqui? Não. Então, tá faltando. Então, se tá faltando, ela não é sobrejetora. Tá? Professora, ainda fiquei meio confusa. Eu sou quem? Sofia. Sofia, tu não conseguiu entender a letra D? É os gráficos que tu ainda tá Isso. confusa? Tá. É. E a C aqui, ó, ela vai ser sobrejetora? Então, me ajuda com essa. Não, porque sobra um. Ela seria injetora, é isso? Ela é injetora, mas ela não é sobrejetora. Então, como a gente só tá falando de sobrejetora, eu vou colocar que ela não é sobre, tá? Tá. Porque tá sobrando 3. Olha aqui a letra D. Só assim, ó, lisinha, tá? Sem eu colocar nenhum spoiler aqui. Tá sobrando alguém? Tu consegue ver se sobra alguém? Sim ou não? Sim, do 1 pra cima. Seria isso? Então, ó, isso tá sobrando aqui, ó. Ela não usou. Então, como não usou, não é sobrejetora. Agora, olha essa daqui, ó. Essa daqui eu tô falando que o quê? Que não é para usar ali, ó, os reais negativos. Quem são os reais negativos? Esse pedaço aqui que eu tô passando de rosa. Então, se aqui não é para usar, quem que eu vou usar? Eu não vou usar só esse pedaço aqui de cima? Uhum. Então, eu usei só o que era para usar? Sim. Sim. Então, ela é sobrejetora. Tá. Tá? Obrigada. Ficou mais fácil assim? Uhum. Tá. Aí, a gente tem o terceiro conceito, que é quando ela é bijetora. E essa aqui, a meu ver, é a mais fácil, é porque ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Para ela ser injetora, o que que tem que acontecer? Oi? Cada setinha precisa ir pro apenas um do outro lá. Só pode outro chegar lado. uma setinha. Confere aqui no B, só chegou uma setinha? Uhum. Tá. E para ela ser sobrejetora, qual que é a condição? Precisa pegar todos os B. E eu usei todos o do B? Uhum. Então ela é bi. Por que que ela é bi? Porque ela é as duas outras funções. Porque ela é as duas outras funções. Isso daí. Olha essa letra A aqui, ó. Esse exemplo. Ela é injetora? Uhum. Eu Ela acho que sim. é injetora. E ela é bijetora? Ah, bijetora não, sobrejetora primeiro. Vou mudar minha pergunta, tá? Vamos ver primeiro se ela é injetora. Para ela ser injetora, só pode chegar uma setinha. Olha aqui, só chegou uma setinha? Sim. Então ela é injetora. Agora eu vou ver se ela é sobrejetora. Como é que eu sei que ela é sobrejetora? Não pode sobrar número aqui no B. Então todo mundo tem que chegar uma setinha. Todo mundo chegou uma setinha? Sim. Então ela é sobrejetora, tá? Se ela é injetora, ela é sobrejetora, ela é bijetora.
Deu para entender? Sim. Vamos ver o Eu gráfico, entendi. então. Tá, mas alguém não entendeu, Amabile? Não sei, alguém não entendeu? Preciso de uma tradutora. Amabile é minha tradutora oficial hoje. Ninguém falou nada no chat, acho que pode continuar. Então, ótimo. E no gráfico, como é que eu sei que no gráfico... Ih, alguém pediu para entrar, peraí. E no gráfico, como é que eu sei que no gráfico ela vai ser injetora, bijetora, sobrejetora? Alguma sugestão? Não sei. Para saber... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, gente, quem que mexeu no fone? Tá, amarrar nome de Jesus toda feitiçaria, gente, 8 horas da manhã, ou como que se faz isso? Meu Deus. A professora ficou surda. Como que a coordenação se É. Tá, quem é que ligou o microfone? Quem que quer conversar? Fui eu, é que eu acho que eu tenho uma resposta. Então dê sua resposta, vamos ver. Eu acho, porque a função tá pedindo do real até o que é normal. Nem não é tá pedindo positivo. E tá pegando menos 6 no eixo. Tá. Quando eu olho aqui, eu vou conferir se ela é sobrejetora. Tá? Então eu vou olhar assim, ó. Tem alguma restrição aqui? Não. Não tem restrição. Então, como não tem restrição, eu tenho que ver. Tá tendo alguma restrição no gráfico? Não. Então, se não tem restrição aqui no meu desenho do gráfico e não tem restrição aqui, ó, no meu domínio e na minha imagem, eu vou dizer que sim, que ela é sobrejetora. Segundo caso, eu quero saber se ela é injetora. Eu vou fazer retas paralelas ao eixo de X e vou ver quantas vezes cada reta corta. Se, por exemplo, assim, ó, se nessa reta aqui, ó, o meu gráfico depois descesse, cortou aqui, já não é mais injetora, tá? Já deixou de ser. Mas quantas vezes... Tá, o que eu quis dizer? Se eu fiz uma reta, em uma única reta, já cortou 2 vezes, não é mais sobrejetora, não é mais injetora, tá? Mas olha só, nessas retas paralelas que eu fiz, alguma delas cortou 2 vezes? Não. Se eu continuar fazendo retas cada vez menores, vai acontecer alguma delas de cortar 2 vezes? A reta vermelha? Então, ela é injetora, ou seja, ela é bijetora. Tá? Professora, eu não entendi nesse caso como que a senhora descobriu que ela era sobrejetora. Porque eu vou olhar aqui, ó, na minha definição, tá? Ele me diz que é de reais em reais. Então, o meu X é reais e o meu Y é reais. Deixa eu tirar um pouquinho aqui o zoom. Então, o meu Y que me interessa para saber se ela é sobrejetora. Então, o meu Y é reais. Quem são os reais? São todos os valores aqui do Y. Essa função, por ser uma reta, Camila, ela é uma função do primeiro grau. Ela é uma função assim, ó, f de x é igual a x mais b, tá? Tem algum problema em função quando a gente está multiplicando? Por exemplo, quando eu tenho uma fração, eu tenho x sobre 2. Tem como dar algum problema? Não. Agora, tem como dar algum problema, por exemplo, ser 2 sobre x? Tem, porque eu posso acontecer de ter 2 sobre 0. E eu posso ter 0 no denominador? Não. Não. Outro problema que a gente tem, eu tenho uma raiz e dentro dessa raiz eu quero menos x. Posso ter menos x? Não posso, porque daí eu teria, por exemplo, menos 2, tá? É isso que eu estou tentando falar do menos x. Eu posso ter uma raiz com menos 2? Não. Então, quem dá problema em ser injetora, bijetora, sobrejetora, são as funções que a gente vai ter o x no denominador ou vai ter uma raiz de um valor negativo, tá? Essas que dão problema. Então, essa daqui eu sei que é sobrejetora porque ela é uma reta. E uma reta vai ter algum problema?
não tem nenhum problema. Quando eu tenho uma função que ela é do segundo grau, ela vai ser sobrejetora? Não, Ó, vou voltar aqui, ó. eu acho que não. Ó, essa daqui ela era sobrejetora, ó. Por quê? Por causa da minha condição aqui. O que a minha função do segundo grau não vai ser, ela é injetora. Por quê? Porque na hora que eu vou fazer a minha reta aqui, ó, cortou quantas vezes? 2. Entendeu a diferença? Porque, ó, na parte injetora, eu não posso ter isso daqui, que é cortou 2 vezes. Na sobrejetora, eu vou saber se ela é ou não por causa dessa definição aqui. Vocês estão quietos porque vocês entenderam ou que vocês estão mais apavorados? Entendemos, prof. Também Acho que certo, né? entendemos. É porque se vocês ficam muito quietos, como eu não tô vendo o rosto de vocês, a impressão que eu tenho é que vocês não conseguiram entender. Então, se alguém não entendeu, me fala, não entendi, que eu explico de novo, até a gente conseguir se entender. Se ainda não ficou claro, eu posso, na próxima segunda-feira, procurar só gráfico para a gente fazer se é sobrejetora, injetora ou objetora. Vou até fazer diferente. Eu vou procurar vários gráficos e daí depois que acabar as aulas, porque depois da aula de vocês eu vou dar aula para o segundo e para o terceiro ano, tá? Aí eu vou procurar vários gráficos e pedir para vocês fazerem exercícios, porque eu já liberei lá no Class quais são os exercícios para vocês fazerem sobre função sobrejetora, injetora e bijetora, tá bom? Ô, prof, a Amanda falou que não entendeu direito quando que ela é B. Quando ela é bi, É. para ela ser bi, ela tem que ser sobrejetora e ela tem que ser injetora. Então, eu vou olhar sempre primeiro se ela é injetora ou sobrejetora, tá? Então, eu vou voltar aqui no meu diagrama, que eu acho que é mais fácil. Então, primeiro, o que eu vou olhar? Todo mundo aqui, ó, recebeu só uma setinha? Sim, então ela é injetora, tá? Chegou uma setinha, injetora. Amanda, para saber se ela é bi, tu tem que saber primeiro o conceito da injetora e da sobrejetora separado, porque tu vai olhar as duas coisas. Para ela ser sobre, eu vou ter que olhar o conjunto B e perguntar, tem alguém sobrando? Não, todo mundo foi usado, então ela é sobrejetora. Por ela ser injetora e sobrejetora, eu vou falar que ela é bijetora, tá? Então, vamos aqui no gráfico, Amanda. Ó, como é que eu sei que ela é sobrejetora? Por causa dessa condição aqui do enunciado. Porque ela me diz que a minha função G, ela é definida, é isso que esses dois pontos falam, de reais, que é o valor do X, para reais, que é o valor do Y. Quando eu estou olhando se ela é sobrejetora, injetora ou bijetora, eu estou olhando quem? Eu estou olhando o Y, tá? Então, na hora que eu olho o Y aqui, ó, tem algum número do Y que eu não usei? Não, eu usei todo mundo, porque ó, eu usei valores negativos e valores positivos, tá? Então, sim, ela é sobrejetora. Como é que eu vou saber que ela é injetora? Eu posso fazer riscos paralelos ao eixo do X e ver quantas vezes eles cortaram. Ó, desses que eu fiz, só cortou 1. Aí agora eu vou fazer de uma forma mais geral todos os outros valores e eu vou me perguntar, se eu continuar fazendo esses riscos, algum deles vai acabar cortando mais de uma vez? Não. Como eu respondi que não, eu vou dizer que sim, que ela é injetora. Como eu falei que ela é sobre, ela é injetora, eu vou falar que ela é bijetora. Tudo bem, Amanda? Ela falou, entendi. Obrigada. Ótimo. Por nada. Agora a gente vai para matemática B, tá bom? Vocês estão preparados? Ai, não, cara, não. Essa parte da matemática B, ela é um pouquinho mais teórica. Tá repreendido. Poxa, professora, não. Calma, gente, vai dar tudo certo. Como eu falei, hoje é um teste. Se vocês acharem que fica muito ruim, aí eu faço uma semana só de matemática A, depois só matemática B e eu troco o planejamento, tá? Não tem problema. No final da aula eu já quero que vocês me falam se fica muito confuso. Tudo bem?
Tá, Ai, vamos lá, vai. Ó, Continuar hoje é o com calma. teste. Se a gente mudar e depois tiver que mudar de novo, tá tudo certo. A gente vai mudando. Não temos problemas com isso. Vamos lá. O que é um quadrilátero? O que é um quadrilátero? Figura de Uma 4 figura lados? geométrica de 4 Isso, lados. uma figura com 4 lados. Ele pode ser convexo ou ele pode ser côncavo. É mais fácil eu falar o que é o côncavo. O côncavo, eu vou procurar se algum ângulo tem mais que 180 graus, que daí ele vai ter essa característica ali, tá? Então, se ele tem aquela característica, eu vou falar que ele é côncavo. Se não, eu vou dizer que ele é convexo. Qual que vocês acham que a gente vai estudar, o convexo ou o côncavo? Convexo. O convexo, tá? É esse que a gente vai estudar. O quadrilátero, ele vai ter alguns elementos. Vai começar aqui, ó. O A, o B, o C e o D são os vértices. Onde é que está o vértice? O A, o B, o C e o D. Quem que é o vértice na figura? É esse pontinho rosa que eu estou desenhando. Vocês estão enxergando o pontinho rosa? Onde tá isso? Aqui, ó. Pontinho rosa. Ah, tá. Tá? Achei. Esse pontinho rosa. Tá? Esse é um vértice. Aí, o vértice a gente vai representar como A maiúsculo, B maiúsculo, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês, que o A maiúsculo, B maiúsculo, o C e o D maiúsculo são os vértices. Então, a letra maiúscula representa o vértice. Por quê? Porque a letra representa um ponto. Fechou? Até vamos seguir, professor. Tá. Agora, tá vendo que eu tenho aqui, ó, AB e um risquinho? Aí eu vou dizer que é um lado. Então, sempre que eu tenho duas letras e um risquinho em cima, eu tô falando aqui, ó, do A até o B. Eu tô tentando destacar aqui de rosa. Vocês estão conseguindo enxergar esse destaque de rosa? Sim. Então, aquele carinha ali, ó, é o AB com risquinho em cima. Por que o risquinho em cima? Porque eu tô ligando o ponto A até o ponto B. É isso que aquele risquinho em cima tá falando. Eu tô ligando os pontos. Se eu liguei um ponto, deu um lado. Fechou? Aí, ó, diagonal. O que é diagonal? Diagonal, eu também tô ligando dois pontinhos. Só que eu tô ligando quem? Vou até trocar de caneta, vou botar verde, ó. Eu tô ligando o A, tá vendo aqui, ó? Liguei o A até o C. Então, eu consegui achar uma diagonal. Deu para entender a ideia da diagonal? Não entendi, professora. Ó, a diagonal é o seguinte. Eu vou desenhar um aqui do lado, tá? Todo torto, sem me preocupar com perfeição. Aqui eu tenho o ponto A aqui em cima e aqui embaixo eu tenho o ponto C. Se eu ligar do ponto A até o ponto B, eu tô fazendo esse lado aqui. Tudo bem, Camila? Sim. Tá. Agora, se eu pegar do ponto A, eu não tô cortando a minha figura aqui no meio? Sim. Por isso eu tô falando que é uma diagonal. Entendi. Oi, quem me chamou? Professor, então o conceito de diagonal seria o diagonal ao contrário do normal, né? Porque o diagonal seria o AB na vida normal e o AC seria o vertical. Eu não consigo te ouvir, o teu áudio ficou muito ruim. Tu consegue falar um pouquinho mais devagar e tentar falar um pouquinho mais alto? Tá bom. Tá melhor agora? Tá melhorando. Vamos tentar. Vamos lá. O AB, que é... O AB é uma lateral. Isso. Que é um o lado. AC é o na diagonal, como se fosse... Como se fosse... É que o AC, ele é como se fosse um na vertical, só que é simbolizado na Isso, diagonal. uma vertical. Tu pode entender que é uma vertical. Tu também pode pensar assim, ó. Tu pega uma folha de papel e o lado A e o lado B, tipo, é a extremidade do papel, tá? Aí se tu pegar do ponto A e dobrar até o ponto C, tu não cortou, não vai ficar a marca da dobra? Vai. É uma diagonal. Pode ser. Tu entendeu? Entendi. Tá. Obrigado. Deu pra entender a ideia da diagonal? Senão eu ligo a câmera e eu tenho um papel aqui, eu mostro pra vocês.
Acho que eu vou fazer isso. Vocês estão vendo ainda o que eu estou mostrando, né? Sim. Tá. Vocês estão me vendo? Gente, olha meu cabelo, que coisa Sim. maravilhosa. Sim. Ah, tá todo mundo assim, tudo sob controle. Ó, aqui é o lado, ó, tá vendo? Aqui é o lado. Tá? Aí a diagonal eu vou fazer o quê? Ó. Ih, dobrei tudo errado. Ó, tá vendo que eu dobrei aqui, ó? Tá vendo? Dá de ver a dobra aqui? Isso aqui é uma diagonal. Entendeu? Faz sentido. Top, prof. Aí, ó. Gostei do exemplo. Aqui é o lado. Ah, É tipo a ligação de um lado até o outro. sem ser o Só lado. isso, né? Aham. Sim. Daí aqui é o lado. Daí aqui é o lado. Daí o que aconteceria nessa folha de papel? Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C, o D, ou o C e o D. Isso não faz diferença pra gente aqui, agora, né? Daí eu tenho a folha. Tá. Aqui são os vértices. Então eu tenho 4. Aqui eu tenho um lado, um lado. Aí eu dobrei 2 lados aqui, ó. Pronto, tem uma diagonal. Aí esse risco aqui é o que eu tô fazendo ali do A até no C. Fechou? Eu tirei minha câmera, senão vocês vão ver o teto. Tirei, tá. Aí outra coisa que a gente tem que ver, que são os ângulos internos. Onde é que eu enfiei minha caneta? Achei minha caneta. Ó, os ângulos internos, eles são o seguinte. Tá vendo aqui no A? Ó, aqui onde eu tô desenhando de laranja. Quando eu tenho esse A com esse circunflexo em cima, eu tô falando do meu ângulo A, que é um ângulo interno. Tá? Que é esse A com circunflexo, ó. São os ângulos internos. Aí esses valores, a gente não tem limite, ele pode ser qualquer valor. Mas de acordo com esses valores, a gente consegue saber se ele vai ser o quê? Se ele vai ser convexo ou se ele vai ser côncavo. E outra coisa, qual é a soma dos triângulos? Dos ângulos internos dos triângulos? 180. Só que se eu faço a diagonal aqui do A até o C, aqui eu tenho um triângulo, certo? Aqui eu não tenho outro triângulo? Quanto é que dá 180 mais 180? 360, não é? Não entendi, professora. Ó, se eu tenho aqui nesse quadrilátero, eu tenho um triângulo aqui, tu consegue ver aqui, ó, o triângulo? Uhum. Aqui eu não tenho outro triângulo? Sim. A soma do triângulo não dá 180? Só que aqui eu tenho 2 triângulos, então eu vou ter que somar 180 mais 180, dá quanto? 360. Então, quanto que dá os ângulos de um quadrilátero? 360. Faz sentido? Uhum. Então tá. Agora a gente vai parar na matemática B e a gente vai para matemática C. Porque o que eu ia fazer agora é exercício. Mas olha só. O que é esse exercício aqui? Eu quero saber quanto que é cada ângulo interno aqui. Como é que eu poderia fazer essa daqui? Igual a 360. Vou somar tudo e vou fazer igual 360. Essa aqui eu já fiz antes de conversar com vocês, tá? O x fica valendo 50. Então, depois, o que eu vou fazer? Eu vou substituir no lugar do x aqui 50 e vou resolver. Daí eu vou descobrir quanto que deu o ângulo A, quanto que deu o B, quanto que deu o C e quanto que deu o D. Tá? Então, é bem tranquilo. Essa aqui, vocês podem até fazer depois, como um exercício, porque vocês vão ver que é bem tranquilo. Porque eu só tenho que botar, né, o 2x mais 10, o x mais 35, o x mais 30 e 2x menos 15, igual a 360. E pronto. É bem tranquilo. De verdade. Tá? Prof, essa semana é meu aniversário, sabia? E semana passada foi o meu, sabia?
Sério? Parabéns, então. Obrigada. Ah, Fiz quinta-feira, ninguém lembrou. Fiquei bem triste. eu lembrei, prof, é que não teve aula, né? Aí se não tem aula, não tem É graça. verdade, professor. Lembrei, prof. Mas vocês podiam me mandar recadinho, eu não ganhei nenhum recadinho. Eu fiquei bem triste. Eu mandei. Eu tava de férias. Feliz aniversário pro quinta-feira. Eu mandei, Jéssica. Eu sei, Marivone, mas deixa eu me reclamar, deixa eu me fazer de coitada, Marivone. Não acaba com a minha moral aqui, poxa. Não. Deixa eu me fazer de sofrida. Ô, professora, Oi, quantos anos? 33. Ah, tá. A prof é leonina ou eu que não sei de nada? Eu sou leonina, sim, sou leonina. Eu sou de Ai, 30 não, de mas não é julho. brota. É o melhor signo, né? Léo. É o mesmo dia que a Luísa. Ah, é? A Crispim. Ó, vou te contar um segredo. Sabe por que essa função Ah. aqui é 3x menos 7? Por quê? Porque eu nasci 30 de julho. Agora tudo faz sentido. Não. Acabou. O Igor procurando. Eu não tô achando. Aqui, ó, circulei, ó. Ah! Gostei, professora. Gostei. Entendeu, Igor, por que é 3x menos 7? Porque é 30 de julho. Tudo faz sentido, tudo faz Agora sentido. vocês entenderam por que tem tantos 3 e tantos 7, né? Nas provas de vocês. Ah, né? Caramba, vou decorar todas as contas com 3 e 7. Ah, pode ter certeza, toda prova vai ter um 3 e um 7. Isso aí vocês não tenham dúvida. Adorei. Vamos para matemática C agora. Na matemática C, esse conteúdo é bem mais legal, porque ele fala das médias. Vocês sabiam que existe 5 tipos de média? Não. Normalmente, a gente conhece a média aritmética. O que é a médica? Médica é ótimo, né? O que é a média aritmética? É quando eu vou ter essa representação aqui. Igor, tu me explica o que eu estou fazendo aqui? A professora tá fazendo uma média de vários. Isso, e como é que eu faço uma fazendo uma média, Igor? A professora tem que pegar tudo e dividir. Pela quantidade, né? Sim, pela Então, a quantidade. representação de média é esse X com esse risquinho em cima, mas aí é um X minúsculo. Porque da matemática B, eu não estava vendo lá o A grandão, o B grandão com risco. Aí isso daqui me fala que é um lado. Aqui eu tenho um X minúsculo com risquinho. E isso é diferente disso daqui, tá? Já são coisas diferentes. Então tem que prestar atenção nisso. Então, às vezes, pode acontecer de nem pedir por extenso, assim, em língua natural, que a gente fala, que é língua portuguesa. X, calcule a média aritmética. Vai estar só esse símbolo aqui. Então, se está só esse símbolo, eu já sei o que eu vou fazer. É uma média. É igual a média que a gente faz na escola. Aí eu já trouxe um exemplo aqui resolvido. Ó, após a realização de um simulado com 90 questões, a direção de uma escola para entender o desempenho dos estudantes listou os resultados obtidos por 20 alunos. E a gente tem essas notas aqui nesse quadro amarelo, tá? Tem todas essas notas. E eu quero saber a média desses alunos. Como eu quero a média desses alunos, o que eu vou fazer? Eu vou somar todo mundo, ó, que eu estou fazendo aqui no numerador, e vou dividir pela quantidade de alunos. Qual é a quantidade de alunos? 20. Aí a soma dá 1088, desculpa, são 20 alunos, então qual foi a média das notas? 54,4. Então a média aritmética não é nova pra gente, porque é o que a gente já está acostumado a fazer na escola. Então, se eu quiser resumir em poucas palavras, o que eu faço na média aritmética? Eu vou somar tudo e vou dividir pelo total, pela quantidade de pessoas ou quantidade de coisas que eu tenho. Esse é o meu total. Tudo bem? Quem tá comendo aí que eu escutei um prato batendo? É a Marivone. Desculpa, Marivone, tu nem pode dividir com a gente, Marivone. Manda a Marivone pra monitoria. Manda ela pra monitoria. Eu mandava pra monitoria. Pode parar. Eu tô amassando a minha bananinha da manhã. Um beijo. Ah, então tá. Vai lá. Ó, tudo bem com a média aritmética? Sim. Então vamos para a próxima.
que é a média ponderada. A média ponderada também tem um X com risquinho, ó, tá vendo? Só que por que que tem esse X com risquinho? Que é a ideia de média de uma forma geral. A ponderada é aquela que tem peso. Então, lembra na escola, quando a gente estava antes da pandemia, que a prova tinha peso 2 e o trabalho tinha peso 1? Sim. É a média ponderada. Então, vocês sabem fazer a média ponderada, tá? Deixa eu ver se eu resolvi. Resolvi ela no outro, tá? Então, olha só, é a mesma ideia. Um professor vai ter uma variação para... Vamos para a tabela, tá? Por quê? A tabela aqui, ó, tá me mostrando qual a nota e qual o peso. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu já trouxe aqui no comecinho, aqui embaixo, ó. A primeira prova, eu tirei 8. Qual que era o peso dela? 3. Então, eu vou pegar o 8 e vou multiplicar pelo 3. Tudo bem? A segunda prova, eu tirei 5 e o peso também era 3. Então, eu vou fazer 3 vezes o 5, tá bom? A terceira prova, eu tirei 4,5 e o peso era 4. Então, eu vou fazer 4 vezes 4,5. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer essas multiplicações. 3 vezes 8, 3 vezes 5, 3 vezes o 4 vezes o 4,5, desculpa. E quando eu faço isso, depois eu vou somar todo mundo, eu vou chegar no 57. Aí, o que que eu vou fazer no denominador? Eu vou somar os pesos. Porque se eu não somasse os pesos, quantas provas eu tinha? Não eram 3? Aí eu ia ter que dividir só por 3, daí ia dar errado. Aí, como ela tem peso, o que que significa? Como a primeira aqui tem peso 3, é como se eu tivesse feito 3 provas e cada uma delas eu tirei 8. Depois eu fiz mais 3 provas e eu tirei quanto em cada uma? 5. 5. Depois eu fiz mais 4 provas e tirei 4,5. Ô, prof, tem gente perguntando ali no chat se os exercícios de hoje é para entregar. Não, não é para entregar, é para vocês fazerem e depois me contar se tiveram dúvida em algum, que daí na próxima semana eu vejo, dependendo das dúvidas, se eu gravo um vídeo e deixo para vocês assistirem depois, ou se a gente faz uma aula conversando para tirar dúvida. Tudo bem? Tá, professora, pelo que eu entendi, então, nessa média aritmética ponderada, ao invés de a gente dividir Não, pelo... Camila, é só média ponderada, não é média aritmética ponderada, é só ponderada, tá? Mas fala. Ao invés de a gente dividir pelo, digamos, nesse exemplo aí, pelas tanto de provas, de notas, a gente vai dividir pelo peso? A soma dos pesos? Isso, porque olha só, lembra que eu falei que é como se eu tivesse feito 3 provas que eu tirei 8, ó? Quantas notas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quanto é que dá 3 mais 3 mais 4? Dá o mesmo 10. Então, é como se tu fez 10 provas, mas na verdade, quantas provas tu fez? Tu fez 3. Entendeu? Camila. Tá, essa parte aí eu não entendi. Ó, é que assim, ó. O que que a média ponderada tá falando? Que quando eu tenho peso, eu não vou fazer 10 provas, porque aqui eu não tenho 10 notas. Eu listei aqui, ó, 10 notas. Mas tu fez realmente 10 notas, 10 provas? Não. Tu fez 3? Só que o fato de ela ser uma média ponderada é como se tu tivesse feito 10 provas. Então, o que que tu vai fazer? Tu falou ali pra mim, eu vou dividir pela soma dos pesos? Sim. O que que é a soma dos pesos? É isso que eu te comparei, que é como se tu tivesse feito 10 provas. Só que, na verdade, tu fez 3. Então, a soma dos pesos é o seguinte, fingi que fiz 10 provas e dividi por 10. Dessa forma, eu tenho uma média equivalente, tá? Então, como é que eu vou fazer o cálculo? Eu vou multiplicar o peso pela nota, daí eu vou somar com peso vezes a nota, peso vezes a nota. Quando eu resolvo tudo isso daqui, eu chego em 57. Tudo bem? Sim.
Depois eu vou só somar os pesos aqui embaixo. Então, o peso da primeira era 3, da segunda era 3 e da última era 4. Ó, 3 mais 3 mais 4. 3 com 3, 6. 6 com 4, 10. Quanto é que dá 57 sobre 10? 5,7. Qual foi a média? 5,7. Como na tabela perguntava se o aluno ia ser aprovado, ó, para ele ser aprovado, ele tinha que ter média 6. Esse aluno foi aprovado? Não. Foi reprovado. Tadinho. Deu para entender essa ideia? Deu. Então tá. Então eu vou parar por aqui hoje, tá? Porque eu já vou começar a aula do segundo ano. Tudo bem? Eu acho tão escroto da parte de vocês quando eu pergunto tudo bem, eu fico sendo ignorada. Ah, oi, Oi. Oi, bom? querida, conversa comigo. Converso, prof. E aí, como tá a vida, assim, quarentena? Tá triste? Como tá? Já cansei, quero ir pra Acho que escola. todo mundo cansou já. Tá, Não aguento mais mas ficar em assim, casa. eu coloquei acho que 5 exercícios para vocês fazerem. Aí eu quero que vocês façam e vocês contem para mim até mais ou menos ali na quarta-feira à noite se deu de fazer ou se tá com dúvida. Porque eu vou ver as dúvidas e se eu achar que em um vídeo que eu gravo eu consigo tirar as dúvidas de vocês, aí na próxima aula eu faço uma aula de conteúdo, continuo o conteúdo e depois vocês assistem a Tira Dúvida, tá? Se não... Professora. Oi, Igor. Deixa. Pode continuar falando, depois eu falo. Não, fala. Ah, tá. Sabia que eu me Aproveita localizo que tem um pelo calendário. É pela semana que a professora bota, porque ali a professora bota S17, eu sei que é semana 17. Ah, se eu não faço isso, eu também não sei onde é que a gente tá. Caramba, pois é sério? Nossa, agora... calendário. Ai, eu não sabia, que genial. Meu Deus, Emma. Aqui, ó. Ó, se vocês quiserem, vocês nunca vêm no mural, vocês vêm sempre aqui. Eu não tô compartilhando a minha tela, né? Bem idiota e eu aqui mostrando pra ninguém. Café, hora do café, café da tarde, café da manhã, hora do Nossa, café. saudade do Fazenda, Ó. velho. Ai, meu Deus. Tá vendo aqui no mural, aqui na nossa sala de aula? Tamo. Vem aqui na atividade, ó. Segundo tri. Então, a gente tá no Aham. segundo trimestre, S17, semana 17. Começou dia 3/8, que é hoje, e vai até 7/8. Aí Até aqui vai ser amanhã. explicando o que vocês têm que fazer. Ó, eu fiz desde o começo, ó. Você é doida que dia? A professora Oi? que mais sabe usar o Classroom. Sexta. É porque eu já dei aula pelo Senai, e daí no Senai eu fiz vários e vários cursos a respeito do Class. Ah, e ela Professora faz a muito tecnologia certinho, dá pra dela, passar né? de Ela fácil. pode. Fala tecnologia. Ela faz a tecnologia dela. A gente inventa, né? A gente faz o que dá, tá? Mas assim, eu falei com vocês que eu ia perguntar agora no final. É muito confuso fazer A, B e C em 1 hora? A gente faz uma semana A, uma semana B, uma semana C? Ou segue esse ritmo? Eu achei bom. Eu gostei, eu gostei. Porque Tá, se a partir tivesse do momento uma que escola- ficar confuso, vocês me avisam e a gente troca, tá? Tá. E a partir de hoje, toda segunda-feira a gente vai ter aula assim, pra gente conversar. A gente não vai ter mais aula só muito gravada. Bom, muito bom. A não muito bom. ser que aconteça alguma melhor. coisa e eu não consiga estar aqui. Aí eu vou deixar uma aula gravada, tá? Mas todas as aulas a partir de hoje vão ser ao vivo, vão ser pra gente conversar. Ah, é muito bom. Então arrumem fone pra gente conversar. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Fone decente. Ai, que saudade Depois dela, eu libero o da vídeo, professora que ela tá? usava. Tá. Beijo. Agora a prof tem que ir lá com a turma do chat. Digo, segundo ano, isso. Isso. Beijo. Tchau. Tchau, prof. Beijo.